Há 50 anos, a menina Araceli Crespo, 8 anos, era sequestrada, dopada, estuprada e morta em Vitória. Os acusados do crime, de famílias influentes do Espírito Santo, foram absolvidos e o processo arquivado. Por conta desse caso, o dia 18 de maio tornou-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 5 décadas depois, os números de violência sexual contra crianças e adolescentes continuam assustando. De acordo com a CESP, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, nos primeiros 4 meses de 2023, foram 1.800 denúncias. Conforme explica a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso de Aracruz, as crianças costumam apresentar indícios de quando algo está errado com elas. Normalmente, crianças e adolescentes que sofrem violência em seu ambiente familiar demonstram sinais de que estão sofrendo esse tipo de violência. Seja uma mudança de comportamento, né? Uma criança que antes era extrovertida, comunicativa, começa a ficar muito ensimismada, né? O isolamento social, depressão, né? Essa criança às vezes começa a ter um comportamento sexual inadequado para a idade, porque ela está reproduzindo aquilo que ela está sofrendo. Ela começa a não saber lidar com essa violência sofrida e aí ela começa a se tornar muitas vezes agressiva, porque aquele sentimento de medo e ódio. Amanda alerta que os principais autores dos crimes contra crianças são pessoas da convivência delas. Infelizmente, os principais autores de violência contra crianças e adolescentes são pessoas do convívio dela, a quem elas têm uma relação íntima de afeto ou mesmo parentes. Então são pessoas que têm livre acesso a essa criança, como vizinhos, padrinhos, tios, avós, padrastos, pais. Foi o que aconteceu com Lorena Nogueira, que sofreu um primeiro abuso aos 11 anos e um estupro aos 13. Quando eu tinha 11 anos, eu viajei para a Bahia, para a casa do meu padrinho. Eu viajei sem meus pais, a gente tinha o costume de, todos os feriados, grandes feriados, a gente ia para lá, porque eles tinham um camping lá em Cabralha. A gente tem essa impressão de padrinho, aquela pessoa muito próxima, né, muito... E ele não era essa pessoa, não. Só que dessa vez eu viajei só com uma tia minha. E desde o primeiro dia que eu cheguei lá, durante a noite, ele entrava no meu quarto e passava a mão no meu corpo. Passava a mão nos meus seios, passava a mão na minha barriga, no meu corpo inteiro, né? Fiquei uma semana lá, né? Foram 7 dias. Então, foram 7 dias sofrendo essa violência, né? Foram 7 dias. Eu guardei isso para mim por 2 anos e não contei para os meus pais. Mas, assim, eu chorava todos os dias querendo voltar para casa, eu chorava todos os dias querendo minha mãe, minha família. E aí, um dia que eu chorei muito, dos 7 dias, ele não fez. E com 13 anos, eu tinha um amiguinho, né? Um amigo, né? Não era um amiguinho, ele tinha 19 anos, né? Eu tinha um amigo, assim, eu tinha uns amigos mais velhos, assim, que a gente ia ouvia rock e tal. E a gente saía para ouvir rock na casa dessas pessoas e tal. E aí um dia todo mundo tinha ido embora, eu fiquei lá na casa dele. E aí ele veio tentar me beijar e tal, e aí a gente se beijou, e aí eu tinha 13 anos. Se beijou e tal, e ele ficou pedindo pra gente fazer sexo. E eu não vou fazer. E ele continuou, e assim, eu tava encurralada na parede, e ele continuou tentando, e eu não, e chegou uma hora que eu só travei. Eu não consegui falar nem que não, nem que sim, eu só fiquei parada, e ele me estuprou. Lorena afirma que muitas vezes as pessoas culpam as vítimas em episódios de violência sexual. A vítima nunca foi, nunca é e nunca será culpada pelo abuso que sofreu. A vítima sempre será a vítima da situação. Hoje, mãe de 2 filhos, ela conta que educa as crianças para que respeitem os corpos alheios. Então eu crio meus filhos de uma maneira muito empática e muito respeitosa, né?
vou educar meus filhos para serem adultos funcionais, né? Eu educo meus filhos, tipo assim, primeiro presente era uma boneca, primeiro presente foi uma panelinha, né? Conjunto de panelinha, ajudar aqui no dia a dia. Um filho tem 7 anos, que é o Vicente, e o Joaquim tem 5 anos. E eu crio eles de maneira livre para que eles sejam quem eles são, né? Para que eles vamos dizer, que eles amem ser quem são, porque isso também é muito importante, né? Se você não invalida a criança, se você não trata a criança como ela precisa suprir uma expectativa, a chance dela ter necessidade de suprir uma expectativa no futuro é menor, né? E ele, sendo homem, e respeitando o corpo dele sendo mais frágil, ele vai entender que quando ele não for mais frágil, né, quando ele for mais forte, ele não tem direito de invadir o corpo da outra pessoa. Tanto Lorena quanto a delegada Amanda ressaltam que é preciso ouvir as vítimas e trabalhar no sentido da prevenção dos casos. A primeira coisa é acreditar. Ninguém inventa um abuso. Né? Ninguém inventa uma violência. Primeiro que a gente não tem que esperar a gente receber, a gente tem que estar atento aos nossos filhos, a gente tem que estar atento, porque é isso, a criança não fica sozinha, né? O adolescente fica, mas a criança não, ou não deveria, né? Ela sempre está com cuidado de uma pessoa, mas é isso, né? Aconteceu isso com meu padrinho. Então, assim, são as pessoas mais próximas. E é sempre orientar os filhos, porque não é esperar, né? As crianças não aprendem sozinhas, a gente precisa orientar. Olha só, nessa parte aqui do seu corpo, só mamãe, né? Se tiver mamãe, papai, se tiver papai, ou o seu tutor, sua tutora, né? Os seus cuidadores podem tocar. Só essa e essa pessoa. A gente precisa ensinar as nossas crianças como identificar esse tipo de violência. E também é importante manter um canal de comunicação aberto, que essa criança tenha um adulto de confiança, seja um professor, seja uma avó, né, uma madrinha, a quem ela possa recorrer em caso de uma violência sofrida para reportar e pedir ajuda. Existem vários canais de denúncia para quem desconfiar de qualquer tipo de abuso contra crianças, como o Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos, o 190 da Polícia Militar, o 181 da Polícia Civil e o 127 do Ministério Público, além das delegacias de criança e adolescente e os conselhos tutelares.